Olá, espero que esteja tudo em paz. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre religião. Se você acessar o Google e pesquisar quantas religiões existem no mundo, você irá se surpreender com o resultado. E diante de tantas opções, eu deixo uma pergunta para nós refletirmos neste dia. Qual a verdade? Qual a verdadeira? Qual que é a verdade? Perceba que apesar de hoje a gente ter essa infinidade de religião, isso não é um problema atual, porque pessoas às vezes sinceras devem saber, mas será realmente eu estou caminhando, estou indo na direção certa? E nós vemos que isso não é uma questão, nos dias de hoje, sempre existiu essa questão, né? Vamos analisar lá em Josué 24, o versículo 14 de Josué diz assim: agora tema ao Senhor e sirva-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que seus antepassados adoravam, além do Eufrates e no Egito, e sirva ao Senhor. Então ele está falando dos deuses que os antepassados, né, adoravam, e também no Egito. Aí o 15 diz: se porém não lhe agradar servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses do amorreu em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Então nós vemos que lá na época, né, quando está formando a nação de Israel, já era um grande problema para eles. Tinha os deuses dos pais deles, dos antepassados, tinha os deuses que eles conheceram no Egito, e quando eles saem do Egito para a Terra Prometida, na Terra Prometida, aquelas pessoas que habitavam ali também tinham os deuses, e não eram poucos que essas pessoas serviam. Então, dentre todas essas opções, Josué fala para eles: é uma escolha pessoal de cada um de vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Um complemento ainda dessa questão da quantidade de religião que tem, quando a gente avança alguns milênios à frente, né? Vamos lá para Atos 17 e 24, que Paulo diz assim, o 22, Atos 17 e 22, diz assim: estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então nós vemos aqui que Paulo também ali ele se confronta com, em Atenas, vários deuses que eles serviam, e com medo de ser castigado por ter esquecido algum deus, eles colocam ali um altar ao Deus desconhecido. E é justamente o gancho onde Paulo pega e fala assim: ó, é esse Deus que vocês não conhecem que eu vos anuncio. É o mesmo Deus que encontrou Paulo na estrada de Damasco, né, quando Jesus ali se revela a ele, e ele pergunta: quem é o Senhor? Ele fala: eu sou o Senhor a quem tu persegues. Ou seja, Paulo achava que estava no caminho certo, achava que estava fazendo bem, achava que estava servindo a Deus, e no encontro em Damasco, ele percebe que ele não só estava fazendo, ele não estava no caminho certo, como estava fazendo um desserviço, ele estava perseguindo a Jesus. E perceba que quando Jesus diz ali: a quem tu me persegue, é porque Paulo estava com cartas para prender e açoitar, se fosse preciso, até mesmo matar aqueles que estavam seguindo o cristianismo. Então, perceba, Paulo estava perseguindo o cristão e não estava perseguindo o cristão em si, mas Jesus fala: ele está me perseguindo.
eu sou Jesus a quem tu me persegue. Então, é interessante a gente entender essa questão, porque existe tantas religiões. Se você pesquisar no Google, aí você vai se surpreender com o número. O primeiro motivo é a espiritualidade que há na nossa vida. Nós somos um ser dotado de corpo, alma e espírito. E isso fica nítido, pois nós podemos chegar numa tribo indígena que eles estão totalmente aquém de qualquer sociedade que nos permeia, e eles não têm acesso a essa infinidade de religião, mas lá eles têm algum Deus, de alguma forma eles adoram alguma divindade. Você vê em países que pessoas adoram animais, vaca, rato, são sagrados. Então isso é inquestionável nós dizermos que o homem não tem um lado espiritual. Ele busca esse refúgio, e quando ele não conhece esse Deus verdadeiro que Paulo cita ali em Atenas, ele busca essa carência espiritual em outras coisas para tentar supri-la. Então, é importante nós entendermos essa questão para nós seguirmos o caminho correto. Então, a primeira coisa, a gente tem que saber o que é religião de fato, né? Outra dificuldade nesse número, que é impreciso se você procurar no Google, primeiro porque tem muitas religiões, igual indígenas, que não são catalogadas. Em segundo, a própria definição da palavra religião. Então, segundo Agostinho considerava que religião vinha do religare, que é uma junção de tem o sentido de novo, e o ligare tem o sentido de ligar, conectar. Então, religião seria religar de novo, ou reconectar. Mas reconectar ao que? A quem? É justamente isso, aquele Deus, Criador dos céus e da terra, que Paulo prega ali na cidade de Atenas. É aquele mesmo Deus que, quando Adão e Eva peca, desobedece, ele fala assim: olha, eu vou enviar um que vai reconectar novamente, fazer essa conexão juntamente na minha presença novamente, que Adão e Eva foi tirada da presença de Deus. Então, precisava do intermediador, né, para nós reconectar novamente a Deus. Então, assim, aonde nós vamos descobrir? Então, a primeira pergunta que nós colocamos lá, qual é a verdade? A segunda pergunta que eu quero colocar para você refletir: qual o seu destino? Aonde você quer ir? Aonde você quer chegar? Tem uma história que diz que um jovem estava caminhando e ele chega numa rotatória, e tinha um ancião, um ancião sábio sentado, e aquele jovem viajante ali pergunta: olha, essas estradas conduzem aonde? O ancião sábio pergunta para ele: para onde você quer ir? Aí ele falou: não sei. Aí o velho ancião fala assim: para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, assim, não tem por que eu falar para onde essas estradas vão. Para você que não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Então, diante de tantas religiões, se você não sabe para onde você está indo, qualquer uma serve. Então, a intenção com esse vídeo é nós colocarmos algumas informações para que você possa responder essas perguntas, né? Qual a verdade? Qual o destino? Para onde você quer ir? E ali em João 14,6 diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então aqui em João 14,16 Jesus dá essas respostas. Ele diz que ele é o caminho, ele diz que ele é a verdade, e diz que ninguém vem ao Pai. Perceba que ele coloca o caminho, um artigo definido. Ele não é um caminho, não é uma possibilidade, ele é o caminho, ou seja, a única, um artigo definido. Sem Jesus não tem como nós chegarmos ao Pai. Então, nós temos que identificar. E o que Jesus ensina então para nós chegarmos ao Pai? Ele diz ali em Mateus 28:18: então Jesus aproximou deles e disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão, faça discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então,
Em Atos 2,42 também diz: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Então nós vemos que o cristianismo, ele vai ter por objetivo nós permanecermos na doutrina dos apóstolos. Então, nós vamos separar aqui 7 doutrinas fundamentais sobre essas doutrinas do apóstolo. 7 aspectos fundamentais sobre o cristianismo, né? Só para nós contextualizarmos aqui, em Atos 11:26 diz assim: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinando muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Isso é quando Paulo estava na viagem missionária para Antioquia, aproximadamente 44 depois de Cristo, ou seja, já tinha passado alguns anos após a morte de Cristo, e ali em Antioquia é a primeira vez onde se usa esse termo cristão, né? E o que seria cristão? São pequenos cristos, porque as pessoas que estavam ali em Antioquia, eles falam assim: olha, as ações de vocês, a conduta, a forma como vocês procedem, condiz com esse Cristo que vocês pregam. Então, o verdadeiro cristianismo, a verdadeira religião, onde religa, é onde as ações das pessoas, elas parecem com as ações de Jesus. Isso é o verdadeiro cristianismo. Então, é sobre esse aspecto que nós queremos tratar aqui. Então, o que seria o cristianismo, né? São cristãos, são pequenos cristos, e o que nós temos que abordar na questão das doutrinas dos apóstolos? Aí nós temos o credo apostólico, acho que vocês já devem ter ouvido falar. Ele foi consolidado ali em 324, quando Constantino para de perseguir o cristianismo, né? E ali em 324 depois de Cristo eles faz esse credo apostólico. Então, basicamente, o credo apostólico, primeiro a gente tem que abordar, e o primeiro tema que a gente vai fazer nessa série aí de 7 são qual a fonte de autoridade para o cristianismo? A Bíblia como única regra de fé. Esse é o primeiro ponto. Então, o credo, eu vou ler aqui o credo e vou falando os pontos que a gente vai falar. O primeiro é a Bíblia como única regra de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, ao qual foi concebido por uma obra do Espírito Santo. Então, o segundo ponto que a gente vai abordar é a Trindade. Nasceu da Virgem Maria. Nós vamos falar o terceiro ponto da humanidade de Jesus. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos e foi crucificado e morto e sepultado. Nós vamos falar o quarto ponto sobre o sacrifício de Jesus. Ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. O quinto ponto nós vamos falar sobre a ressurreição de Jesus. Subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. O sexto ponto que nós vamos abordar é a volta de Cristo. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. E o sétimo ponto que nós vamos abordar sobre a justificação pela fé. Então, esses 7 pontos são os pilares, né, a base do cristianismo, dessa doutrina que o próprio Jesus falou para os discípulos ensinar a todas as nações, né, que nós fundamentamos o cristianismo. Então, espero que você possa acompanhar, né, os próximos vídeos, para não ficar nada longo, ser uma coisa bem objetiva, curta. Nós iremos falar, para cada ponto nós iremos fazer um vídeo curto para passar alguns pontos específicos para você ir refletindo. Então, reflita sobre essas 2 perguntas que eu fiz no início e reitero aqui para você pensar: qual a verdade que você está seguindo? E qual o destino, né, para onde você deseja chegar? Qual que é o seu destino? Fique pensando, faça uma reflexão sobre essas 2 questões.